Hello everyone, welcome to WhatsApp TV again. Today we're gonna continue analyzing the text Marathon. Enjoy it and let's go. Well people, after reading all the text, we're gonna back to the beginning of the text and start it again. But now we're gonna do it stretch by stretch and analyzing each stretch, ok? Let's go. Então, o que eu disse, pessoal? Eu disse que depois que nós lemos todo o texto, nós vamos agora voltar para o início do texto e vamos lê-lo novamente, mas agora stretch by stretch, trecho por trecho. Eu dividi o texto em trechos e nós vamos ler cada trecho separadamente e analisá-lo separadamente, ok? Para ficar mais fácil e mais didático para vocês. Bom, eu vou começar do texto de uma vez porque eu acho que o título do texto e a sua relação com as imagens e com o texto em si já estão bem explicados, né? Então eu vou para o texto, vou para o corpo do texto diretamente, ok? Então vamos lá, primeiro trecho do texto, acompanha comigo. According to the legend, in 490 BC, Persians and Greeks were at war against one another. The Persians had sworn to the Greeks that if they won the battle, they would invade Athens, rape their wives and kill their children. Fearing such violence, the Greeks agreed that the women would kill their children and commit suicide if they did not have news about the victory. Então, pessoal, vamos parar por aqui para analisar esse trecho do texto, ok? Let's stop by here and let's analyze this stretch of the text. O iniciozinho do texto aí diz, according to the legend. Eu chamo a atenção de vocês para essas duas palavras iniciais, according to. According to is very, very used in English. It's the same of based on, according to, based on. Then when you say according to something, at this specific case, according to the legend, it means that it's based on the legend. Então, pessoal, o according to, essa expressão, seria equivalente em português a de acordo com ou baseado em. E é muito importante que vocês aprendam essa expressão porque ela é muito útil e muito usada em inglês, ok? And legend, what's legend? Legend is an old story. O que seria uma old story? Seria uma história velha, uma história antiga, ou seja, uma lenda. Então, o iniciozinho do texto aqui seria em português, de acordo com a lenda, né? Continuando aí, in 490 BC. Outra coisa importante, o que é esse BC? BC em português. BC, pessoal, significa em inglês Before Christ. Então, existe AC e BC. O AC significa After Christ e o BC significa Before Christ, ok? Então, seguindo aqui, Persians and Greeks were. O que é esse were? Esse were é o passado do verbo. De qual verbo? Verbo to be, were. Lembrando aí que o verbo to be tem duas formas no passado. Was para a primeira pessoa do singular
e terceira pessoa do singular, e were serve para a segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. At war, eu acredito que vocês saibam o que significa war, against one another. Bom, aqui eu chamo a atenção para essa expressão one another, que é um reciprocal pronoun. E o que é um reciprocal pronoun? É um pronome recíproco que indica a reciprocidade de uma ação entre duas pessoas ou dois grupos de pessoas. Por exemplo, vamos supor, I respect you and you respect me. This is a reciprocal respect, ok? Ou seja, eu respeito você, você me respeita. Então, isso constitui o quê? Um respeito recíproco. Isso é reciprocidade. Ou seja, nós nos respeitamos, melhor ainda, nós respeitamos um ao outro. Esse um ao outro é justamente esse pronome recíproco no inglês, seria each other. O each other é um pronome recíproco, assim como one another. O each other é usado quando há uma reciprocidade entre duas pessoas. E one another é usado quando há uma reciprocidade entre mais de duas pessoas. No caso do texto, como eu estou falando de dois grupos de pessoas, Persians and Greeks, então nós temos dois grupos, nós temos bastantes pessoas envolvidas, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu uso a opção one another. Se eu estivesse falando de uma reciprocidade entre duas pessoas somente, eu usaria a expressão each other. João e Carlos se respeitam. Eles respeitam um ao outro. João and Carlos respect each other. Beleza? Continuando, pessoal. The Persians had sworn to the Greeks. Sworn is the past of the verb swear. Swear is the same of promise. Then, for example, if I swear to do something, it's the same of I promise to do something. Swear is the same of promise. Então, continuando o texto. The Persians had sworn to the Greeks that if they won the battle, won is the past of the verb win, ok? Eu acredito que vocês saibam o que é o verbo win, ok? Won the battle, they would invade Athens, rape their wives. What's rape? Rape is a crime of forcing someone to have sex. Then the Persians had sworn they would invade Athens, rape their wives, and kill their children. It was the promise of the Persians if they won the battle. Fearing such violence, fearing comes from the verb to fear. To fear is a verb used to express a bad feeling you have when you are in a dangerous situation. For example, you are in middle of war, many people shooting for everywhere. Then you are in a dangerous situation. Then you fear that something horrible can happen to you. Okay, it's a bad feeling about what can happen to you in middle of that bad situation, in middle of that problem, in middle of that bad environment. Então, continuando. The Greeks agreed that the women would kill their children and commit suicide if they did not have news about the victory. Eu chamo a atenção de vocês para agreed. Agreed is the past of the verb agree, and it means that you agree, you have the same opinion about something. Por exemplo, if I say
I agree with you. Isso quer dizer que eu concordo com você. Se eu disser I agree with your proposition, significa que eu concordo com a sua proposta. Então, o verbo agree significa concordar, aceitar, pessoal. Ok? Então é isso. Eu acho que o restante aí, até victory, está muito tranquilo. Acho que não preciso de explicar. Esse would não tem tradução, tá, pessoal? Would kill, ele geralmente é um auxiliar usado para modalizar o verbo principal. Por exemplo, igual tá aí, would kill, ele está modalizando o verbo matar para a forma mataria, tá? Por exemplo, outro verbo, sem ser o verbo matar, fazer, to make, né? O verbo to make é o verbo fazer. Se eu tenho would antes do verbo fazer, would make, ficaria faria. Outro exemplo, aquele trecho logo acima, they would invade Athens. Esse would está modalizando o verbo invade, que é o verbo invadir, para invadiria, tá? Would invade, invadiria. Então, ele modaliza o verbo principal nesse sentido abstrato. Se algo acontecesse, isso aconteceria, você faria, eu aconteceria alguma coisa. Ele modaliza o verbo principal nesse sentido abstrato, ok? Então, se alguma coisa acontecesse ou se alguma coisa acontecer, isso aconteceria, faria, invadiria, né? Então, o would é um auxiliar que vem sempre antes dos verbos principais e ele serve para fazer isso, tá? Modalizar o verbo nesse sentido. Então, pessoal, eu vou terminando por aqui essa segunda parte da análise do texto Marathon e eu conto com vocês no próximo vídeo para a gente continuar, ok? Então, um abraço a todos, see you soon, bye!